na sua ignorância que ele não está sendo atendido em suas preces. Mas é justamente nesse momento que o Senhor está mais presente na vida dele, né? E quando o Senhor, então, consegue acalmar os ventos num momento imediato, né? Isso representa a vitória do Senhor sobre os infernos, né? Durante o combate que Ele realiza em cada um de nós, quando nós estamos no processo de tentação. Isso nós vamos ver que não é todas as pessoas que vivem esse processo da tentação espiritual, né? Que só pode ser feita com a pessoa que conhece as verdades e os bens que estão relacionados à palavra, né? E quando há bonança, né? Então, isso representa a alegria que o homem sente quando ele consegue vencer a tentação, pensando que é por si mesmo que ele vence, mas que, na verdade, é o Senhor que está combatendo por ele, né? Então, há essa alegria interior, essa calma, essa paz, essa tranquilidade do homem e também, muito importante, uma humildade que o homem recebe, porque ele, então, sente a presença do Senhor na sua vida e ele vê que o Senhor é poderoso, apesar de dele ter vivido aqui na humanidade como um simples humano como nós, né? Então, fazendo essa introdução, agora eu vou passar a bola para o ministro Vicente para ele tecer as suas considerações a respeito desse tema. Ou seja, como nós poderíamos definir a tentação? Certo. Bom, mais uma vez, boa noite, Eduardo. E como você disse na sua introdução, né? Os escritos, eles definem as tentações como uma tentativa de dominação do bem sobre o mal ou do mal sobre o bem. São coisas, então, internas, coisas espirituais. A gente não vai tratar aqui das adversidades da vida, que são diferentes, são coisas diferentes. Muita gente confunde tentação com perder o emprego ou problemas de saúde, alguma coisa assim. Nós vamos tratar bem especificamente sobre as tentações espirituais, quando o homem é introduzido por maus espíritos num estado de dor mental, né? E essa introdução, como você disse, no estado de dor mental, só passa por esse estado de tentação aqueles que têm os bens e as verdades, ou que amam os bens e as verdades. Uhum. E tem o conhecimento delas, né, exato, no caso. Exato. É mais ou menos como a gente viu naquele programa sobre a profanação, né? Uhum. Só pode profanar aquele que conhece as verdades. Exatamente. Né? E só pode ser tentado aquele que tem bens e verdades. As tentações que se sofre, né, quando o homem não está nesse estado de regeneração ou quando ele não tem a preocupação ou o amor pelo bem e a verdade, a gente poderia chamar que são adversidades da vida que não têm efeito nenhum ou praticamente nenhum na sua regeneração, a não ser que essas adversidades o levem a uma consideração e ele entenda que ele precisa passar por um processo de crescimento espiritual. Aí sim. Certo. E outro ponto seria que, no caso, só sofre as tentações espirituais aquele que entra no processo da reforma, né? Uhum. Que é algo que acontece internamente, né? Exato. Primeiro nos pensamentos, né? Ou seja, nas intenções que o homem natural tem de se tornar espiritual, né? Uhum. E depois ele pode, na sequência, se ele conseguir entrar no processo da regeneração, muito provavelmente ele vai passar por tentações até mais fortes, né? Uhum. E o que indica também um processo de desenvolvimento espiritual maior, no caso, né? Isso, exatamente. Então, o próximo ponto seria a origem das tentações, né? Como nós poderíamos definir essa origem das tentações, né? A origem da tentação, Eduardo, está no fato de que em cada homem há espíritos e anjos. Espíritos que habitam os males no homem e anjos que habitam os bens no homem, né? E é por esses espíritos e anjos que o homem tem comunicação com o mundo espiritual e é através desses espíritos e anjos que o homem tira a sua própria existência. Daí que vem o influxo de vida no homem. E ainda que o homem tenha consigo esses espíritos e anjos, né? travando essa luta entre céu e inferno no homem,
o homem é colocado no estado de liberdade. Nós já discutimos esse assunto num programa passado também. Livre-arbítrio, né? Sobre o livre-arbítrio. Então, é a presença desses maus espíritos com o homem, né, esse contato dele com esses anjos também, é que dali que vem a origem das tentações no homem, né? E é somente em aparência que a tentação vem do Senhor, né? Porque existe um entendimento errado, principalmente da oração dominical, que fala que não nos deixei cair em tentação ou não nos induzas à tentação, né? Que parece que o Senhor introduz o homem ou induz o homem à tentação para que ele possa ser regenerado. O fim é isso, para que o homem possa ser regenerado, mas não é o Senhor que introduz, mas sim o mal presente no homem é que o leva a ser tentado. E nós vamos ver um pouco mais adiante, né, por que o homem é introduzido na tentação e quais são os benefícios da tentação no homem. Na verdade, a tentação é causada então pelos maus espíritos que estão também em comunicação com o homem, né? Uhum. E desses maus espíritos, digamos assim, se manifestam as coisas, as más ações, os maus pensamentos que o homem tem. Uhum. Né? E dos bons espíritos se manifestam os bons pensamentos, as boas atitudes, né? Então trava-se esse conflito dentro dele. Né? Exatamente, exatamente. E o homem no meio dessa batalha, ele está ali como que dividido, né? E daí que vem essa dor mental, esse sofrimento que ele passa dessa luta do bem, né, internamente, através dos anjos do Senhor, essa tentativa do Senhor em introduzir o homem no bem e esse influxo externo, né, através do mundo e dos maus espíritos no homem, tentando introduzir o mal ou insuflar o mal que já existe dentro dele. Então, o homem no meio desse estado, né, quando ele passa por esse ataque nos bens e nas verdades, ele pode dizer que está em estado de tentação, como os discípulos nesse barco, né? Achando que o Senhor não estava ouvindo, ele estava ali naquele momento de desespero, representa bem, né, uma pessoa que ama as verdades e ama os bens e se sente tentado nos males aos quais ele tende, né, aos quais ele também ama, e se sente tentado em praticar aquelas coisas. Esse é o estado chamado tentação. E na verdade, o homem que sofre tentação, ele já tem uma afeição muito grande pela verdade, né? Uhum. E ele tem um amor muito grande pelo bem também, uhum, né? E muitas vezes ele se sente impotente, né? Porque ele sente esse ataque dos maus espíritos, né? Ele sabe que ele está sendo perseguido mesmo, né? Na sua integridade, né? Ou no seu desejo de integridade, porque na verdade o homem não tem essa integridade, né? Não. Mas ele busca, ele deseja, ele quer, né? Ele almeja, ele objetiva essa integridade. E isso é uma manifestação, ou seja, uma prova de que a pessoa está se desenvolvendo espiritualmente, né? Exato. Bom, então vamos passar para o próximo ponto, que seria os mecanismos. Quais são os mecanismos da tentação espiritual, né? A tentação, ela, quando o homem está passando por esse processo de estresse mental ou de dor mental, quando ele sofre esses ataques, né, como nós já falamos, e o texto também que você leu mostra, é o momento que o Senhor se levanta e acalma a tempestade, né? Isso prova que é o Senhor que combate os males no homem, né? Não é o homem que combate por si mesmo. Mesmo que ele não saiba disso, né? Mesmo que ele não saiba. É o Senhor dentro do homem, o homem é mais ou menos assim, o homem é tentado em seus males, pelos infernos que estão ligados a esses males, né? E quando o homem entra nesse estado de dor mental e de sofrimento, o Senhor entra e combate aquele mal ou aquela tentação por ele, né? Essa é a forma que o Senhor faz. Mas é muito importante que o homem creia e saiba que é o Senhor que combate os males por ele. Porque se o homem acha que é ele mesmo, que ele tem o mérito de lutar sozinho contra os males, ou se ele vence uma tentação, ele venceu por mérito próprio, aquele combate, aquela tentação que ele passou não teve efeito nenhum para a sua regeneração. Então é muito importante que nós saibamos que o homem é tentado, né, por vamos dizer, uma permissão divina, para que ele possa ser regenerado, e que o Senhor, ele entra e combate esses males por ele. Mas o homem não pode ficar também
né, de braços cruzados, ou como diz nos escritos antigos, com os braços caídos, né, esperando que o Senhor faça o trabalho por ele. É importante que o homem reconheça esses ataques do inferno aos bens que estão nele, às verdades que estão nele, e lute. E saiba, não, eu não posso fazer esse mal ao qual eu estou sendo inclinado, ou no qual estou sendo tentado, né, e vou lutar contra isso, mesmo sabendo que é o Senhor que combate por mim. Ou seja, o homem tem que fazer a sua parte, Isso, né? isso. E que Deus sempre vai fazer a parte dele, né? É é. uma coisa que dá tranquilidade a nós, que desejamos, né, passar isso ao público, né? E toda pessoa que sente um processo semelhante ao que nós estamos comentando agora, ela sabe os seus sofrimentos, as suas dores, né? Digamos assim, a penúria que a pessoa muitas vezes sofre por ter essa sensação de estar sendo atacado. Isso. E justamente os espíritos maus, eles atacam as coisas que eventualmente nós fizemos, os males que nós fizemos no passado, os pensamentos errados que nós tivemos no nosso passado, né? E eles exploram esse tipo de comportamento que, na verdade, muitas vezes por uma fraqueza num certo momento, né, nós acabamos cometendo na nossa vida, né? E então os infernos usam isso para atacar o homem. E o Senhor enaltece os bens e as verdades que o homem, então, eventualmente produziu também pelo seu livre-arbítrio, né? Procurando levantar o homem, né? De forma que ele possa, então, combater da melhor maneira possível na sua existência, né? Nesse mundo, né? Exato. E uma coisa, Eduardo, completando o que você falou, para aquelas pessoas que estão passando por esses momentos de tentação, como todos nós passamos, um mecanismo, assim, não é simples, que nada é fácil na nossa regeneração, né? Mas que ajuda bastante nas tentações, é o homem combater as tentações usando as verdades que ele sabe. Né? O homem, quando passa, por exemplo, por uma tentação do adultério, se ele, no momento da tentação, ele lembra do mandamento que diz não adulterarás, e ele pelo menos pensa isso aí, isso ajuda bastante, porque ele está aplicando a verdade da palavra imediatamente em cima ou de frente com uma tentação que ele está sofrendo. Porque os escritos da Nova Igreja falam que o homem combate as tentações por meio das verdades da palavra que ele adquire. Então, essa é uma forma assim, prática que ajuda bastante, porque ele está combatendo o inferno usando a palavra do Senhor diretamente. Muitas pessoas que estão em casa nos assistindo agora e que têm o costume de ler a palavra, né, sabem exatamente o que o ministro está falando, né? Muitas vezes a gente está com uma dor muito forte de uma tentação que estamos atravessando e você abre a palavra e pode, muitas vezes encontra um versículo, né, um capítulo que vai trazer esse conforto espiritual, né, e essa luz do entendimento, né, para compreender qual processo da tentação está sendo vivenciado naquele momento, né? E isso é justamente a forma que o homem tem e que o Senhor deu para o homem combater os males e as falsidades das tentações quando o atacam, né? Então vamos entrar agora na última questão, que seria os benefícios da tentação. Há benefícios para a tentação? Sim, há benefícios da tentação, os escritos mostram claramente isso, né? E mesmo que a tentação leve ao homem a um estado de dúvida ele sente que nem as suas orações são ouvidas, lembrando novamente do texto que você leu, os discípulos estavam no barco, sofrendo lá no meio daquela tempestade, e o Senhor dormindo. Representa aqueles momentos que parece que o Senhor não nos ouve, parece que a gente está sozinho na nossa luta. Mas isso é só uma aparência, porque o Senhor está presente, né? É naquele estado de tentação que o Senhor está mais próximo que o homem, porque o homem está sendo regenerado. Principalmente, ou única, exclusivamente também, quando ele vence a tentação que ele está sofrendo. Porque quando ele sucumbe à tentação, o estado, né, que ele tinha, o estado que ele cai, é pior do que o estado anterior. Mas
há benefício sim na tentação. Né? Pela tentação, o homem interno, ele vence o homem externo. Pela tentação, o bem pode dominar sobre o mal. Pela tentação, o homem pode ser regenerado. E mais vários outros pontos que os Escritos nos falam. As verdades dominam sobre as falsidades. Exato. Os bens, né, sobre os males, né? Exato. E na verdade, os internos do homem são abertos, né? Que, caso contrário, eles são fechados, né? Então, nesse desenvolvimento espiritual, há uma abertura dos internos que então podem receber um influxo vindo do mundo espiritual através dos céus, né? E então há um desenvolvimento da inteligência, da percepção, da sabedoria no homem, e isso é progressivamente aumentado na medida que o homem persiste nesse estado de regeneração, né? Exato. Você teria mais alguma coisa a acrescentar a respeito desse tema agora? Eu diria que mais uma coisa que os Escritos falam é que quando o homem vence a tentação, ele experimenta um estado de alegria que é proporcionado pela união da verdade que ele sabe com o bem que ele praticou. Né? Ele entra num estado de alegria que mesmo que ele não sinta, mesmo que seja uma coisa que muito imperceptível lá dentro do seu homem interno, mas ele entra num estado de paz, ele entra num estado muito melhor do que o estado que ele tinha antes. É isso que eu gostaria de dizer, acrescentar. Certo. Então, esse assunto que nós estamos abordando, né, o assunto das tentações, refere-se principalmente, sobretudo, né, às tentações espirituais, né? Nós aqui não estamos abordando as tentações naturais, né? Eu gostaria de saber se a equipe de produção tem mais tempo para nós, né? Caso tenha um tempinho, a gente poderia então passar a apresentação dos livros, né? Fazer uma divulgação dos livros, né? Se tiver aí o VT aí da imagem para a gente poder passar para os nossos telespectadores. Então, esse livro é o Arcanos Celestes, um dos primeiros livros que foram reeditados nessa nova safra da nova igreja no Brasil, né? Ele tem a tradução do reverendo Cristóvão Nobre, né? E ele aborda o sentido interno dos livros bíblicos do Gênesis e do Êxodos. O volume 1 vai até o capítulo 6 do Gênesis, esse que vocês estão vendo aí na tela, né? E o telefone para o contato, mais uma vez lembrando, é o 3027-4741, e ele pode ser usado para obter informações a respeito dos livros e também a respeito dos grupos de estudos que são feitos aos sábados à tarde na Livraria Alexandria, na Travessa Nestor de Castro 223, no centro de Curitiba. O próximo livro que nós estamos vendo é a biografia de Emanuel Swedenborg, escrita por Jorge Trowbridge. A edição original é de 1907, né? E nesse livro é abordado toda a vida de Swedenborg, desde a sua infância, né? Onde ele já desenvolvia, já mostrava a habilidade de conversar com anjos e espíritos, né? E a habilidade que foi solicitada com sua mãe, né? Que ele parasse de fazer isso, mas que depois, no final da sua vida, voltou, né? Com a visita que o senhor fez a ele e pedindo que ele, então, solicitando que ele, então, fosse o portador de uma mensagem para a humanidade, que foi traduzida em cerca de 35 livros, né? Exato. Esse livro, O Céu e o Inferno, que está na tela, é um dos livros mais famosos de Swedenborg, né? E ele fala sobre o mundo espiritual, sobre o céu, sobre o inferno, o mundo dos espíritos, o que ocorre após a morte, né? Quando o homem então passa desse mundo natural para o mundo espiritual, né? Fala sobre a vida dos anjos, os espíritos, né? E é um livro bem completo sobre esse assunto que trata do mundo espiritual especificamente, né? E o último livro que nós estamos vendo aí na tela é o livro Quatro Doutrinas. É a última edição que nós publicamos em 2008. Ele fala da doutrina do Senhor, da doutrina da Escritura Santa, da doutrina da vida e da doutrina da fé.
Originalmente ele foi publicado em 4 pequenos livrinhos em 1763 e nós reunimos esses livros, né, pequenos num só volume, a exemplo da edição inglesa, né? E é uma publicação também traduzida diretamente do latim pelo reverendo Cristóvão Nobre, né? E que pode ser solicitada, né, pelo 3027 4741. Lembrando a todos também, né, que quiserem ter maiores informações sobre Emanuel Swedenborg, né, que é o revelador das doutrinas celestes, os contatos podem ser feitos pelo telefone anunciado, né, e pelo e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com. Nesse e-mail podem ser feitas perguntas, né, solicitar dúvidas e informações, né, e também pelo telefone, né, também saber a respeito dos grupos de estudos que são feitos aos sábados à tarde na Livraria Alexandria, que fica na Travessa Nestor de Castro, número 223, no centro de Curitiba. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que nos assistem, a presença do ministro Vicente Nobre, vindo de São Paulo, né? E desejar a todos vocês, né, uma boa semana, né, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.